Amém, irmãos? Boa noite. Que bom que vocês venceram o frio, saíram de casa, estão aqui hoje. Quero ler com os irmãos segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. O tema da mensagem hoje é o que o mundo vê em você. Que inclusive foi, na verdade eu usei só o versículo 2 e 3 com os jovens no sábado, só que hoje será um pouco mais profundo. O Marcos está aí, então alguns trechos vão ser parecidos que você já ouviu no sábado, mas vai ser mais profundo do que foi ministrado aos jovens, porque além do versículo 2 e 3, eu vou me esforçar para explanar o capítulo 3 inteiro, do primeiro até o último versículo. Amém? Então, a partir do versículo 1, 2 Coríntios, capítulo 3, Paulo vai dizer assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou para a parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com uma glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Versículo 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de ouvir a tua palavra, de poder cultuar ao Senhor, entregar nossa adoração ao Senhor. Entendemos que esse culto é voltado para o Senhor, ó Deus. Esperamos que o Senhor tenha recebido as nossas canções, a nossa adoração. Espírito Santo, tenha liberdade para o Senhor agir nos nossos corações, para que os nossos corações estejam abertos para te contemplar, para te adorar e para receber a tua palavra que gera vida em nós. Então nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez e pelo que o Senhor vai fazer durante esse culto. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em cada coração que está aqui neste lugar. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, aqui nós estamos diante da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que poderia ser também a terceira carta aos Coríntios, porque no capítulo 2 de 2 Coríntios ele vai mencionar uma outra carta. Ele fez a primeira carta endereçada à igreja de Coríntios,
E ali a gente vai ver que é uma igreja que fluía nos dons, mas que existia muita bagunça ali para ser colocada em ordem. Precisava colocar a casa em ordem. Coisas que a gente fica até assim impressionado, a gente acha até que é mentira que tenha acontecido, de tão absurdo que era. Então Paulo precisou exortar essa igreja. Então, a partir, no intervalo entre a primeira e a segunda carta, que ele escreveu provavelmente durante a sua terceira viagem missionária, existiu uma outra carta que foi perdida. Alguns denominam como a carta rigorosa, que no capítulo 2 de 2 Coríntios, Paulo vai falar que ele escreveu essa carta até chorando, por tanto amar essa igreja. E dá-se a entender que nesse período ele fez uma visita aos coríntios, nesse intervalo entre a primeira até a segunda carta. Ele visitou esses irmãos e alguma coisa ali aconteceu, algum BO aconteceu para Paulo chegar a escrever segunda cartas aos coríntios. Verdade, essa que nós temos hoje, porque a que teve depois se perdeu, que ele vai citar que foi uma carta mais dura, mais rígida à igreja. E talvez depois desse acontecimento, que eu não faço ideia do que foi, mas da forma que ele relata, a gente imagina que houve uma confusão. E talvez a credibilidade de Paulo, para alguns, ali foi perdendo crédito. Talvez para alguns, ele perdeu o crédito diante do seu apostolado. Alguma coisa aconteceu nesse sentido, porque se a gente voltar no capítulo 2, ele vai dizer, olha irmãos, eu escrevi essa carta em lágrimas, eu amo muito os irmãos, ele se expressa, ele se declara a essa igreja, ele amava muito essa igreja, e ele vai dizer, olha, o que vocês querem fazer com, ele não cita o nome, mas ele fala sobre alguém que provavelmente o ofendeu, ele cabe a vocês, eu vou considerar o castigo que vocês tiverem para ele, que a maioria decidir, pode ser isso mesmo. Se existe algo a perdoar, eu o perdoo também, que os irmãos o perdoem. Então, talvez nesse cenário de perder crédito com algumas pessoas, ele chega hoje que nós temos como capítulo 3, e ele vai dizer, o que nós vamos fazer então? E aqui, junto com ele tinha Timóteo, porque no primeiro capítulo, ele vai dizer, ele vai trazer a saudação e vai dizer que Timóteo estava com ele também, levando saudação à igreja. Então ele está falando para a igreja, o que eu e Timóteo vamos fazer diante dessa confusão? Talvez alguns não acreditam mais em mim, mas o que nós vamos fazer então? Nós vamos entregar cartas de recomendação para essas pessoas? E se a gente for ler algumas cartas de Paulo, a gente vai ver que ele recomendava alguns outros irmãos, olha, estou enviando um irmão tal, recebam ele bem, porque eu amo muito. E é isso que Paulo está dizendo, será que eu vou ter que entregar outra carta de recomendação a vocês? Não precisa fazer isso, porque vocês são a carta que eles precisam receber, vocês são a carta viva, e por isso o tema da mensagem hoje, o que o mundo vê em você, porque nós também somos cartas vivas. Ele está dizendo para essa igreja, olha, vocês são a minha carta de recomendação, uma carta de recomendação viva, que talvez se existem algumas pessoas que não creem no evangelho que eu prego, que não creem, não acreditam mais no meu ministério, vocês são a prova viva do meu ministério. E aqui nós percebemos também tamanha confiança de Paulo com essa igreja, para poder dizer, olha, eu confio tanto no meu ministério, conforme no viver de vocês, na comunhão de vocês, eu creio que ele vai revelar que meu ministério está embasado em Jesus Cristo. Tamanha confiança de Paulo nessa igreja. Então, era uma igreja que ele conhecia bem, amava muito, e por isso que ele vai dizer, olha, eu não vou entregar uma carta de recomendação, porque aonde nós estamos sendo lidos, observados. E hoje, uma das cartas de recomendação que nós temos é o currículo, né? Quando a gente está procurando emprego, é o que nós temos. A nossa carta de recomendação para aquela empresa é o nosso currículo. É o primeiro contato da empresa com você. Então, ali você vai colocar suas credenciais e, infelizmente, existem pessoas que mentem no currículo. Existem até alguns memes aí, né? Menti no currículo e fui contratado. E agora?
E outra coisa que conversa muito e trazendo assim, nesse perfil de procurar um emprego, de entregar um currículo, se o seu currículo é bem visto para a empresa, o segundo passo é ser chamado para a entrevista de emprego. Então, o seu currículo, ele é observado. Nós, como crentes, quando for entregar um currículo, ele tem que ser verdadeiro, amém? Então, quando a empresa, ou o gestor, quando o gerente, o dono da empresa olhar para aquele currículo, ele já está lendo um pouco sobre você. Ele já tem algumas informações sobre você. Se ele te convidar para a entrevista de emprego, a segunda leitura que ele fará de você é de forma visual. Eu lembro quando eu fui fazer entrevista de emprego na Vilma para promotor de vendas, e eu fui com a camisa social. Não tinha nada a ver com a minha função, com o que eu ia fazer depois. Tem indicação e posteriormente fui contratado, e depois que eu fui contratado, depois de um tempo, a minha coordenadora falou assim, você fica bem de social? E hoje que eu fui lembrar disso e pensar que a nossa imagem, ela também transmite alguma coisa. Da mesma forma que se a gente estiver no lugar do gestor, no lugar do dono da empresa, se você for entrevistar alguém, essa pessoa chegar mal vestida, talvez você vai pensar, essa pessoa é desorganizada, essa pessoa não está no perfil da empresa. Então, a nossa imagem também vai comunicar algo. Então, também existe uma importância em nos cuidarmos visualmente. E, infelizmente, a gente conhece e sabe que nem tudo é o que parece. Assim como acontece em muitas empresas, vê o currículo assim perfeito, a pessoa chega lá arrumadinha, bonitinha, talvez de social também. Mas após ser contratada, é muito diferente da primeira perspectiva que o dono da empresa teve sobre ela. Às vezes os adjetivos que estavam ali no currículo, poucos são verdadeiros sobre aquela pessoa. Talvez a imagem que ela transmitiu como uma pessoa organizada, correta, confiável, quando ela foi contratada, talvez não era uma pessoa correta, não era uma pessoa confiável. E apesar de sermos pessoas corretas, confiáveis, nós precisamos transmitir isso também. Não é só no caso da entrevista de emprego, não é só ser confiável, é parecer confiável também. Mas assim como Paulo também sabe que nem tudo é o que parece, e sobre ele falar que essa igreja é uma carta viva sobre ele não está falando sobre somente algo visível, é mais profundo do que isso, ele está falando sobre comportamento também. Então ele está dizendo, olha, vocês são a nossa carta, a minha carta, vocês é a minha carta de Timóteo, conhecida e lida por todos, vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Vocês revelam Cristo, é isso que Paulo está dizendo, olha, vocês revelam Cristo, vocês são uma carta viva, vocês revelam o Evangelho. E hoje cabe para nós essa reflexão, será que aonde nós estamos, o que nós estamos transmitindo? Assim como eu disse, como uma pessoa está bem arrumada na entrevista, ela vai transmitir uma confiança para o mundo, o que será que nós estamos transmitindo para eles? O que o mundo vê em nós? Quando seus colegas de trabalho olham para você, o que eles veem em você? Quando seus colegas da faculdade olham para você, os colegas da escola, familiares, quando eles olham para você, o que eles veem em você? Será que eles conseguem distinguir, ali existe um cristão, ali existe um filho de Deus? Será que eles conseguem identificar Jesus Cristo em você? E como eu disse, que vai além daquilo que nós conseguimos visualizar, e está mais dentro, se encaixa mais sobre o comportamento, as pessoas o tempo todo estão nos observando, o tempo inteiro. Fico imaginando se aonde eu trabalho, se eu desse um mau exemplo, se às vezes o meu linguajar fosse diferente daquilo que o cristão deveria ser. E quando aqueles amigos, colegas de trabalho descobrissem, você é crente de qual igreja? Sou da igreja do tio. Bom saber, eu vou passar longe dessa igreja, porque se você é dessa forma, imagina só o que é pregado lá. Então nós
temos essa responsabilidade. Imagina só se a Igreja Batista Logos fosse baseada, se todo mundo fosse como você. Será que a Igreja Batista Logos refletiria Jesus Cristo para o Tirol, para BH, para o Barreiro? Será que a Igreja Batista Logos seria uma igreja que está embasada na Palavra de Deus, uma igreja bíblica? E eis a nossa responsabilidade com o mundo. Porque eu, você, nós somos a Bíblia que os não crentes vão ler. Às vezes é difícil o crente ler a Bíblia. Imagina quem não é crente, que não é convertido ao Evangelho, que não conhece o Senhor Jesus. Então, nós somos a Bíblia que eles vão ler, que eles vão conhecer. O contato que eles terão com Deus é através de nossas vidas. Esse é um privilégio tal que os anjos queriam estar no nosso lugar para poder ministrar o Evangelho, mas o Senhor confiou a cada um de nós, miseráveis, pobres, cegos e nus, que entendemos que precisamos totalmente do Senhor, somos totalmente dependentes deles, e quando nós entendemos essa dependência, nós nos aproximamos dele, nos apaixonamos pelo Senhor Jesus, e é consequência nos tornarmos parecidos com ele. E é por isso que nós nos denominamos cristãos. E essa primeira palavra veio no livro de Atos, e talvez por motivo de chacota na época, para zombar dos nossos irmãos naquela época, mas eles trouxeram, e nós carregamos isso também como um privilégio. É um privilégio ser chamado de cristão. Pequenos cristos. Nós sabemos que existem pessoas que se denominam crentes, e a gente sabe que existem crentes reais e crentes nominais. E é por isso que às vezes a gente vai ver em pesquisas que o número de evangélicos no Brasil aumenta, mas junto com isso aumenta o número de divórcio, aumenta o número de coisas ruins. Então, por que a conta não fecha? É porque o número de crentes nominais também está crescendo. De pessoas que usaram, agora está na moda ser crente. A moda não é mais ser ateu, a moda agora é ser crente, então eu vou ser crente. Mas nós carregamos essa responsabilidade de não só dizer que nós somos filhos de Deus, mas nos parecermos com filhos de Deus e termos comportamentos de filhos de Deus. Assim como Paulo está dizendo, olha, vocês são cartas vivas escritas por Cristo, não mais com tinta, mas escritas com o Espírito Santo, que habita dentro de mim e dentro de você. Eu não estou dizendo que nós devemos ser perfeitos, porque como já foi pregado aqui em cima, aquele que dizer que não tem pecado, e o Jairo fala muito, no estudo bíblico, esse já se faz mentiroso, já está pecando. Todos nós temos falhas, mas no decorrer da carta nós vamos perceber que nós não nos conformamos com o pecado, nós não nos conformamos com a falha, mas estamos sendo aperfeiçoados. Não é isso que Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 1, no verso 6, aquele que começou a boa obra em nós, vai terminá-la no dia do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos essa responsabilidade diante do seu colega de trabalho, que às vezes você ora por ele, que fala mal de crente, fala mal de pastor, fala mal da igreja. Você carrega essa responsabilidade de, através da sua vida, pregar o Evangelho para ele. E talvez você não tenha a oportunidade ou o tempo de abrir a Bíblia dentro da empresa e poder pregar para ele. Mas o seu comportamento vai pregar. Tenha certeza que ele está te observando. E às vezes, se souber que você é um crente, que você é cristão, pode ter certeza, se um dia ele passar alguma dificuldade, ele deve te procurar. E aí é a hora de lançar o Evangelho no coração sedento. Então, eis a nossa responsabilidade no mundo. Para mim, será que aonde eu estou revelando o Senhor Jesus? Será que as pessoas, quando olham para mim, elas conseguem identificar, ali existe um Filho de Deus? Será que através do meu comportamento as pessoas vão se apaixonar por Jesus? Ou elas vão odiar cada vez mais o Senhor Jesus? Porque a Bíblia nos ensina que nós precisamos
amar os nossos inimigos. E às vezes nós somos afrontados, seja na rua, às vezes no supermercado, no trânsito. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode tomar uma fechada no trânsito, xingar alguém quando olha um irmão da igreja, imagina só. Eu saí de moto aqui, tomo uma fechada, vou xingar o irmão, às vezes estou vindo para a igreja, aí o irmão senta aqui, eu aqui em cima pregando, minha cara. Imagina só, vai lá no chão. Então, nós estamos sendo observados o tempo inteiro. Não pense você que não, você fez uma viagem para fora, você acha que não tem, que ninguém me conhece, então está tudo certo. Aí que você se engana. Talvez alguma pessoa te viu ali, talvez ela não te conheça, de ter um contato com você, e o mundo é tão pequeno. Não sei se já aconteceu com vocês, com certeza com a maioria. Você está conversando com alguém totalmente aleatório, que não faz parte do seu convívio, mas conversando com essa pessoa, às vezes ela é muito amiga de alguém que você é muito amigo também, ou ela conhece algum parente seu, e talvez ela já ouviu falar de você sem te conhecer. Isso já aconteceu comigo. Inclusive, recentemente, teve um dia que a mãe da Cíntia, ela fez um curso lá na igreja dela, e a gente foi lá prestigiar, né? Foi receber o certificado, e a gente foi lá. E depois que isso passou, acho que na sexta, eu estava na casa da Cíntia, e a mãe dela chegou da igreja, falou assim, aproveitando que você está aqui, já vou te contar. Você acredita que teve uma irmãzinha que te viu lá? Você que é o Jair que vai casar com a sua filha, né? O noivo da sua filha, que legal. E falou bem. Aí depois que eu fui para casa, eu fiquei pensando, graças a Deus, como eu aprontava. Porque senão, ela ia ouvir uma coisa totalmente diferente. Imagina só minha cara diante da mãe da Cíntia. Pois é, mas era outros tempos, né, sogra? Então, mas graças a Deus, não passei vergonha. Então, existe uma responsabilidade. Onde nós estamos, pode ter certeza, irmão, você está sendo observado o tempo inteiro, dos pés à cabeça, com aquilo que você fala, e às vezes as pessoas ficam mais atentas ainda se souber que você é cristão, quando você recebeu uma afronta. Aí já olha, deixa eu ver o que o crente vai responder, deixa eu ver como que o crente vai se comportar agora. E é uma hora, talvez perfeita, para a gente revelar o evangelho para essas pessoas. Para quem te ofendeu e você revelar o perdão, e para quem já teve essa experiência, isso constrange demais o ofensor. Constrange muito, e ali o coração vai se abrindo para receber o evangelho. E Paulo ele vai continuar a partir do versículo 4. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo, que não possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Eu vou chegar no finalzinho desse verso, do versículo 6, mas Paulo vai dizer, olha, a minha confiança está em Cristo, e tudo, eu não estou dizendo que é feito na força do meu braço, não é mérito meu, não é mérito de Timóteo, é através de Cristo, é através de Deus, Ele nos capacita. Então, irmãos, independente de onde você estiver, no meio familiar, no trabalho, na faculdade, na escola, não fique com medo. Se tiver oportunidade de falar, fale, e não tema, porque assim como o Senhor aperfeiçoou e capacitou Paulo, Ele vai capacitar você também. Ele chama assim, os que acham que não sabem de nada, é dessas pessoas que Deus ama, porque ali elas reconhecem a sua dependência em Deus, e é isso que Ele quer, para que nós reconhecemos que quando alguém se converter, não foi por mérito seu ou meu, foi mérito do Senhor, que me capacitou e te capacitou para poder pregar para essa pessoa. E voltando um pouco sobre como a imagem pode transmitir algo, essa semana, eu andando no Barreiro, tinha um pôster lá do Superman, filme do Superman. Aí, bonitão, né? O sol batendo, brilhando atrás dele, o peito estufado. E eu fiquei refletindo naquilo, legal ali,
cara transmite mesmo uma confiança, consegue transmitir mesmo uma esperança. E essa é a intenção do diretor quando foi criar esse filme. E eu comecei a pensar naquilo ali, realmente é muito importante a imagem. E tanto é que, se existisse o Superman, imagina você andando sozinho na rua e ele aparece para você. Talvez você ficar mais tranquilo, né? Então assim, tô tranquilo, então, o Superman está aqui, eu vou poder ir para casa sem perigo nenhum. Agora imagina se fosse ao contrário, você está na rua sozinho à noite e aparece o Batman para você. Na hora você vai pensar, será que eu fiz alguma coisa de errado? Igual quando a gente é parado na Blitz, né? Você pode estar tudo certo, você fica pensando, não, deve ter alguma coisa de errado. Será que eu paguei o documento? Será que o pneu está furado? Você fica pensando aquilo ali. Porque um personagem transmite uma coisa e o outro transmite outra coisa diferente. E assim nós também transmitimos algo. E Paulo dizendo, olha, vocês são cartas vivas, vocês estão transmitindo Jesus para o mundo, e quando tiverem oportunidade de pregar, não tenham medo, porque Deus irá capacitar cada um de vocês, assim como Ele está me capacitando, assim como Ele capacita Timóteo. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Por que de uma nova? Se ele fala de uma nova, porque existiu uma antiga aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Então aqui Paulo ele começa a fazer um comparativo entre a antiga aliança e a nova aliança. E quando ele vai dizer, que é um versículo em alguns lugares mal interpretado, que a letra mata e o Espírito vivifica, alguns cabeçudos podem dizer assim, ó irmão, a Bíblia fala que a letra mata, então não precisa você fazer curso de teologia, porque senão você vai ficar crítico demais, você vai ficar frio, então não mexe com isso não, foca nos dons, porque isso aqui é o que importa. Então, sai fora desse negócio de teologia, isso não é para você, não vai dar certo. E está totalmente errado, e não é isso que o texto está falando. Inclusive, quando eu tive a oportunidade de fazer seminário lá na Em Cristo, quando eu terminei, o pastor Hernani me perguntou, e aí, o que você achou, benção? Eu disse assim, eu gostei, pastor. E minha vontade é que a igreja toda fizesse, e tirasse aquela coisa de que, só pastor que tem que fazer teologia. Não, eu discordo disso. A igreja toda deveria fazer, porque a igreja toda é aprender mais sobre a palavra de Deus, e não ia cair em qualquer conversa, em qualquer ladainha. Então, quando chegasse, se um dia chegar alguém e subir aqui nesse púlpito, ou que seja eu, se um dia eu falar algo que está fora das Escrituras, na hora os irmãos vão perceber e vão rejeitar esse tipo de ensino. E é por isso que nós devemos estudar a palavra de Deus. Mas quando Paulo está dizendo que a letra mata, ele está fazendo um comparativo com a antiga aliança. Então ele vai dizer, olha, na antiga aliança, a lei mata. Sabe o que significa? Se dependesse de nós para cumprir toda a lei, nós morreríamos e nós merecíamos a morte. Mas o Espírito vivifica, porque veio a nova aliança, que é a nova aliança que ele está dizendo para a igreja pregar, para que eu e você pregue sobre a nova aliança, que significa que os seus pecados foram perdoados. Existe o Filho de Deus que veio, se tornou um como nós, morreu em nosso lugar, nos lavou, nos purificou de todos os nossos pecados. E se você falar isso para alguém que provavelmente o não convertido, talvez ele vai pensar, então se Jesus perdoou os meus pecados, então eu vou lá na igreja aceitar Jesus e está tudo certo. E ele não compreende a profundidade do Evangelho. Mas aí você faz o seguinte, você pega Romanos capítulo 6, eu queria muito ler o capítulo todo, mas para a gente não tomar tempo, a partir do versículo 15. Paulo ele vai dizer, olha, e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem,
escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Tornaram-se escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo, ele vai já cortar essa ideia de, então se a graça superabundou o pecado, então eu posso continuar pecando. E Paulo está dizendo, de maneira nenhuma. E no final do texto ele vai perguntar assim, olha, será que vocês conseguem sentir algum orgulho do fruto que vocês tiveram antes de Cristo? Porque se a gente olhar para o nosso passado sem Cristo, é vergonha atrás de vergonha, é constrangimento atrás de constrangimento. Dependendo do que a gente fez, a gente sente vergonha de contar na roda para os amigos, a gente sente vergonha de contar para os irmãos, porque era fruto do pecado. Se éramos escravizados pelo pecado, então nós geramos fruto através do pecado. Mas a partir do momento que conhecemos a justiça de Deus e nos rendemos ao Senhor Jesus, agora nós damos frutos de justiça, frutos que revelam o Evangelho de Jesus. Então, a letra mata porque mostra que se fosse para cada um de nós cumprir à risca tudo que a lei diz, estaremos condenados. Mas veio a nova aliança, graças ao bom Deus, e essa nova aliança aponta para o sacrifício de Jesus, que hoje nos salvou, que hoje nos limpou dos nossos pecados, hoje nos limpou da nossa imundícia, e não pesa mais a vergonha que nós passamos antes. Nós podemos sentir vergonha de nós mesmos, e sinta vergonha, porque isso é um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, para que você não volte a praticar as velhas obras, para que você não sinta prazer nas velhas obras, mas que você passe a amar o Senhor Jesus, a ponto de abandonar tudo aquilo que era contrário aos princípios de Deus, e hoje abraçar tudo aquilo que Ele te oferece. E conforme nós vamos nos aprofundando sobre esse Evangelho, nós vamos conhecendo o Senhor Jesus, conhecendo o que Ele fez por cada um de nós. E quando nós lemos que Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos dEle, percebemos que não existe mérito nosso. É algo assim inexplicável. Por que Deus nos amou? Eu não sei. Ele nos amou quando a gente era inimigo dEle, quando a gente não queria saber dEle. Mesmo assim Ele nos amou. Mesmo assim Ele me amou. Amou Paulo, que vai falar que ele é o pior dos pecadores, o maior dos pecadores. E olha o que esse homem fez. Mas aqui não é para que você caia fique se culpando e fique se autocondenando, é para que você reconheça o sacrifício de Jesus e o quanto você foi perdoado, o quanto você é amado pelo Senhor. E hoje nós estamos debaixo da graça. E não precisamos mais pensar, hoje a graça superabundou o pecado. A gente não vai pensar, então vou voltar a pecar mais. Não, a partir do momento que a gente conheceu o Senhor Jesus, a gente se apaixona por Ele e a gente não quer mais largar esse Jesus. Então é consequência, a partir desse amor, você se tornando cada vez mais parecido com Ele. Então é por isso que hoje você não fala as mesmas coisas que você falava antes. É por isso que hoje você não pratica as mesmas obras que você praticava antes de conhecer a Cristo. Porque você está sendo aperfeiçoado por esse Evangelho. No versículo 7,
ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será um ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Então aqui Paulo está dizendo, olha, quando Moisés ele foi entregar a tábua da lei para o povo, ele ficou diante da presença de Deus, e quando ele chegou diante do povo, o rosto dele resplandecia, era como o sol, as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Então a partir disso Moisés passou a usar um véu, para ele poder passar diante do povo, e o povo poder olhar para ele. No versículo 12, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Aqui Paulo está meio que dando uma cutucada em Moisés. Está falando, nós não somos como Moisés. O que ele está dizendo? Porque Moisés ele colocou um véu e aquela glória foi passando, mas Moisés continuou com um véu para que os israelitas não percebessem que o brilho estava acabando. E os israelitas não perceberam. É isso que Paulo vai dizer. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, que acabava. Na verdade, a mente deles se fechou. De quem? Dos judeus, dos israelitas. Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Então aqui Paulo está falando dos judeus, que naquela época e também nos nossos dias hoje, eles abraçam a lei de Moisés, e Paulo está dizendo, olha, eles estão com esse véu até hoje porque eles não conseguiram enxergar o Evangelho. Eles não conseguiram perceber que a lei passou, e a partir de Jesus se fez uma nova aliança, um novo testamento se fez. Eles não perceberam. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. E aqui nós precisamos pensar. Paulo diz, somente em Cristo esse véu é removido, assim como foi removido de cada um de nós. E aqui nós percebemos que não é suficiente a gente sair de nossas casas e vir para o templo. A gente pode até vir para o templo, a gente pode até ler a Bíblia, cantar louvores aqui na igreja, em casa, mas se não houver novo nascimento, vamos estar presos ao que é desnecessário. Então nós precisamos não somente fazer essas coisas que são importantes, é importante a gente vir ao templo, a gente estar em comunhão, porque é aqui que a gente consegue olhar no rosto do nosso irmão e perceber se ele está passando bem ou não. É aqui que nós conseguimos perceber que alguém que frequenta muitos cultos e quando começa a faltar, a gente manda mensagem, vê se está tudo bem. É esse contato que nós conseguimos ter para conseguir ajudar ou ser ajudado. Isso é importante. É importante a gente ler a palavra de Deus? É importante porque é através da palavra de Deus que nós vamos conhecê-lo. Conhecer aquilo que Ele permitiu ser conhecido dEle. É importante a gente orar? É importante a gente orar também. Mas se não houver novo nascimento, as nossas orações serão vazias. E quando Jesus vai dizer para a gente, quando a Bíblia vai dizer para a gente não lançar palavras ao vento, é para a gente não orar soltando frases e palavras sem sentido. O que o Senhor quer é que você sinta, que você saiba o que você está dizendo para Ele. Não existe a forma de orar, até porque
a Bíblia fala que nós nem sabemos orar, que o Espírito Santo ainda intercede por nós, ele ainda nos auxilia diante do Pai. Mas a oração que o Pai quer é uma oração sincera. Então precisa ser oração com palavras bonitas que a gente aprendeu no templo, que às vezes a gente vê no YouTube, na televisão, e palavras que às vezes a gente nem consegue pronunciar. Às vezes a gente fica com vergonha, fala: Deus, eu não sei orar, não sei falar como aquele irmão, mas a oração que o Pai quer é a oração sincera. E é por isso que Davi era chamado homem segundo o coração de Deus. A gente vai ler que ele cometeu muitas falhas, ele foi um péssimo pai, foi um bom rei, mas um péssimo pai, mas a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. E se a gente aprofundar na história de Davi, a gente percebe que ele errava, mas ele chegava diante de Deus e confessava, ele era sincero com o Senhor. E às vezes na sua angústia, sendo sincero com o Senhor, a gente tem um dos salmos mais belos de hoje, porque foi uma oração feita com sinceridade. Samuel falou sobre isso segunda-feira, aqui na oração. Às vezes as melhores orações que nós entregamos para o Senhor são as orações mais sinceras que a gente tem diante dele. E às vezes foi aquela oração sem nenhuma palavra bonita, mas você chegou e foi sincero diante dele. E a gente só consegue ser sincero diante do nosso Pai quando há um novo nascimento, quando esse véu é retirado de nós. Aí nós conseguimos contemplar e se chegar diante desse Deus e poder se derramar na presença dele. E é isso que Paulo está falando, olha, somente Cristo ele pode remover esse véu. No versículo 16, mas quando alguém se converter ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, a partir do momento que nós conhecemos o Senhor, verdadeiramente, nosso coração foi transformado, nós fomos libertos da opressão que nós sofríamos do pecado. Agora não somos mais escravos do pecado, mas escravos de Deus. E a Bíblia fala que nós somos até mais do que isso, né? Não vos chamamos de escravos, vos chamamos de servos, porque o escravo ele não sabe o que o seu Senhor faz, mas o nosso Pai, ele compartilha com a gente, tanto que nós sabemos tudo o que já vai acontecer, porque o nosso Pai revelou. Olha, fique atento aos sinais. Vai haver fome, vai haver rumores de guerras, vão haver guerras, e a gente está vendo isso se cumprindo. A gente abre as notícias no celular, a gente vê se cumprindo, a gente liga a TV e vê no jornal se cumprindo aquilo que a palavra já tinha dito. É maravilhoso, Ele nos chamou e Ele já contou o final para cada um de nós. E para que isso? Para que você continue perseverante no Senhor, para que você continue confiando no Senhor, para que quando vier o dia mau, para que você não abandone a fé, que você continue confiando em Deus, porque assim como Paulo disse, a glória que a nós será revelada não pode se comparar com aquilo que a gente passa aqui na terra. E olha que quem disse isso foi o homem que passou por naufrágio, tomou pedrada, tomou açoite. Acredito que, espero que ninguém tenha sido açoitado, nem tomado pedrada, nem sofrido naufrágio, mas foi esse homem, que outrora vai dizer que ele teve bonança, também passou por escassez, que ele sentiu fome, mas já teve fartura, e ele vai declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Eu vou continuar bem quando eu estiver sem dinheiro, porque eu creio no Senhor. Eu vou estar bem quando eu estiver abastado de dinheiro, ou de alimento, ou do que quer que seja. Mas independente da situação, Paulo está dizendo, eu posso passar por toda e qualquer situação, porque o Senhor está comigo. É como se ele pegasse o Salmo 23, o verso 1, e abrangesse ele um pouco mais. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Se o Senhor ele é o seu pastor, você não tem falta de mais nada. Pode te faltar dinheiro, assim como já me faltou, mas não falta alegria, não falta paz,
porque nós temos o Senhor. E aqui nós vamos para o versículo 18. Eu queria pedir para colocar na tradução Almeida Revista Atualizada ou Corrigida, o verso 18. Eu gosto muito da NVI, mas esse versículo aqui eu passei a gostar menos. Isso. Na minha versão vai dizer assim, eu vou ler as duas versões. Na NVI vai dizer: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Na outra versão vai dizer: e todos nós, com o rosto desvanecendo, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, fomos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então o que Paulo está dizendo? Olha, como um espelho, nós vamos refletir a imagem do Senhor. Aí isso aqui já remete o versículo 2 e 3, que vai dizer que nós somos cartas vivas. Nós devemos pregar Jesus para o mundo através do nosso comportamento. E quando nós estamos diante do Senhor, Paulo está dizendo, é como se a gente fosse um espelho. O Senhor, Ele ilumina o nosso ser e a gente reflete isso para o mundo. A NVI ela não fala como espelho, por isso que eu pedi para colocar a outra. Então nós precisamos ser como um espelho para o mundo, refletindo a imagem do Senhor, a glória do Senhor, o amor do Senhor, o evangelho do Senhor. E o texto também vai dizer que nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, estamos em um processo. Como eu disse para vocês, o texto de Filipenses 1,6. Estamos sendo transformados dia após dia. É um processo que ele vai ter fim, ele vai ser concluído no dia que o nosso Senhor Jesus voltar. E aí, essas pessoas que não conhecem Jesus, ao olhar para nós, vão poder entender. Ah, então você era assim antes de conhecer Jesus e Ele fez isso na sua vida? Foi essa mensagem que a mulher samaritana pregou. Então, assim era a sua vida, e você sendo desse jeito, esse Deus te aceitou? Você vai dizer sim. Você acha que você é uma pessoa ruim? É porque você não me conheceu antes de Cristo, antes de eu ter o meu contato com Jesus. Se Ele me salvou, Ele pode te salvar também. Ele vai te salvar também. E se você tem dificuldade de abandonar algo hoje, confia. Primeiro, entrega a sua vida para Ele. E o processo, Ele vai pegar na sua mão e vai caminhar junto com você. Isso me lembra quando eu estava no ensino médio, tinha um amigo meu que frequentava a igreja. Conhecia a palavra de Deus. Se eu não me engano, ele até tocava nos cultos de jovens da igreja dele. Isso eu estava no primeiro ou segundo ano do ensino médio. E ele falou para mim: olha, Jair, eu quero batizar. Eu batizo mesmo. Ele, só que eu tenho muita coisa para mudar ainda. Eu tenho que melhorar demais. Eu ainda erro nisso, naquilo. Cara, deixa eu falar com você. Se você for esperar ficar perfeito para poder batizar, Jesus vai voltar e você vai continuar aqui. Não existe essa de, deixa eu consertar para depois eu ir lá e batizar. Vai lá, se inscreve na classe de batismo da sua igreja. No dia do seu batismo, eu vou estar lá. Aí ele se inscreveu, aí começou a frequentar, parou de ir, depois voltou aí de novo, e começava a me contar, né? Não, cara, toda vez que eu vou ir, aparece alguma coisa, é assim mesmo. O diabo vai fazer de tudo para você não batizar, cara. Então ele vai se levantar, ele fica furioso porque ele não quer isso, ele sabe que você está se aproximando de Jesus. E no fim das contas ele batizou, eu estive lá, tem muitos anos isso aí, estive lá na igreja, ele se tornou um pastor, nem mora mais no Brasil, mas hoje tem uma família linda, e toda vez que eu vejo isso nas redes sociais, ele falando sobre a palavra de Deus, eu vejo ele com a família muito linda, eu fico muito feliz. E às vezes, outro dia foi aniversário dele, eu mandei uma mensagem para ele, ele me respondeu, e ele mandou assim, pode ter certeza que você faz parte disso também. E assim, para a gente é muito gratificante.
E o que eu fiz foi incentivar ele a batizar. E com certeza existiram outras, assim como Paulo vai dizer, né? Um planta, mas existe outro que vai lá e rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então, com certeza, eu falei, não, vai lá e batiza. E existia outro amigo que falava, não, cara, ora, lê isso aqui. Eu oro com você, você está passando por isso, eu vou te ajudar. Então, assim é o Evangelho. Deus nos encontrou inimigos dele, a gente não queria saber dele. E até hoje, depois de a gente ter o nosso encontro com Jesus, a gente precisa se esforçar, às vezes, para poder orar e ler a Bíblia. Mas isso também é uma forma de amor. Nós não vamos amar como Deus ama. Mas a gente precisa se esforçar. Olha, Deus, e não tem mal nenhum em falar isso para o Senhor. Como eu disse, Ele quer que você seja sincero. Deus, eu não estou a fim de ler a Bíblia, eu vou ler sem vontade hoje, mas eu vou ler. É chegar para orar, Pai, eu não sei nem o que eu vou falar com o Senhor, eu não queria estar aqui, mas eu vou orar. Seja sincero diante do Senhor. E aos poucos, Ele vai te transformando de glória em glória. Dia após dia, você vai se tornando uma pessoa melhor. Se existe uma coisa terrível hoje nos nossos dias, é a tal da comparação. Principalmente no meio dos jovens, não sei se é mais para os meninos ou para as meninas, mas é terrível. Começam a rolar a tela do Instagram e começam a se comparar com o outro. Ah, a grama do vizinho é mais verde, mas não sabe que é artificial. A gente não tem que tentar ser melhor do que o fulano de tal lá do Instagram, do YouTube. A gente precisa ser melhor do que a gente foi ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Então o processo é ser melhor do que você mesmo. E pode ter certeza que Deus ele vai te ajudar. Nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados. E a consequência disso é ser cada vez mais parecidos com Cristo. Amém? Quero orar com os irmãos. Pai, muito obrigado por Tua palavra. Eu peço que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações. Que a Tua palavra, nós cremos que ela não irá voltar vazia. Eu creio que o Senhor ministrou os nossos corações, a cada coração que está aqui neste lugar, assim como o Senhor falou o meu coração. Eu peço que o Senhor, Espírito Santo, venha fazer essa mensagem arder em nossos corações, a ponto de nos incomodar para que a gente não guarde essa palavra somente com a gente, mas nos ajude a compartilhar essa mensagem. Nos ajude, Espírito Santo, nos capacite, ó Deus, para revelar ao mundo que existe uma nova aliança. E hoje os nossos pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. Nos ajude, Senhor, nos use como instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai, para pregar para os nossos amigos que acham que não merecem o perdão de Deus e realmente não merecem, assim como nós não merecemos, mas nós fomos perdoados. Que esse Evangelho também alcance esses corações, ó Pai. Usa-nos, Senhor. Usa cada um que está aqui neste lugar, ó Pai, para pregar nas empresas, para que seja pregada a Tua palavra nas escolas, nas faculdades, ó Deus. Que o Teu Evangelho seja revelado através das nossas vidas, ó Deus. Somos cartas vivas do Senhor, ó Deus, e que o mundo reconheça o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, através do nosso comportamento. Então eu Te louvo, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por cada um de nós e pelo que o Senhor vai fazer. Continue, ó Deus, nos fortalecendo. Se existe alguém desanimado, que o Senhor venha restaurar, ó Deus. Se existe alguém abatido, que o Senhor venha trazer ânimo a esse coração, ó Pai. Fortaleça a nossa fé, fortaleça a fé dos meus irmãos, ó Deus, para que onde nós estivermos, ó Pai, a gente pregue a verdade, a gente pregue a palavra. Essa é a nossa oração, ó Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém.